Feriado prolongado pede sempre uma boa programação, não é mesmo? E isso você encontra aqui pela TBC, pela nossa agenda cultural. Vamos aos destaques. Não deixe de prestigiar a mostra individual de Selvo Afonso. Meu povo, minha gente. Retrata a beleza afro-brasileira. O som encantador da Rabeca por Jefferson Leite. Eliana Tiné. Hoje o programa destaca o que esta educadora faz como designer e desenhista. Boa tarde. O artista plástico Selvo Afonso inaugura nova individual. A exposição Meu Povo, Minha Gente, homens, mulheres e crianças afrodescendentes traduzem o encantamento do artista pela etnia negra. A mostra fica aberta ao público até novembro, dentro das comemorações do Dia da Consciência Negra. O traçado perfeito e o delicado equilíbrio entre luz e sombras trazem às telas do artista um realismo impressionante, fruto dos 35 anos de trabalho, boa parte deles dedicados a retratar a figura do negro. Selvo acredita que a paixão pela figura negra tem a ver com as heranças recebidas de seus avós. Apesar da pele clara, o artista declara que tem dentro de si um pouco de muitas raças, como quase todo brasileiro. Eu tenho a pele branca, mas eu tenho influência negra. A minha avó, por parte de pai, ela era negra com índio. Então eu tenho algumas características, por exemplo, o queloide, que é muito comum do negro, né? Então, eu acho que isso me veio a inspiração para estar procurando desenvolver esse trabalho sobre essa negra. A mostra, que fica aberta ao público até novembro no hall do Teatro SESI, tem por objetivo mostrar a figura negra da forma que ela merece ser retratada, com beleza, alegria e sem preconceito. Afinal de contas, somos todos humanos, independente da cor da pele. Quando eu comecei também a fazer o trabalho, eu não queria ser mais um artista a engrossar essa fileira mesmo, onde coloca o negro numa posição inferior. Eu acho que o negro já sofreu tanto aqui no Brasil, ainda sofre até hoje com essa questão do preconceito. Então, assim, nos meus quadros eu trago exatamente esse lado bonito, esse lado alegre, essa influência que, queira ou não, nós temos ela no sangue, entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, que no meu sangue é negro, índio e branco. Essa é a influência, então eu procuro resgatar isso no trabalho. A técnica utilizada pelo artista, que é acrílico sobre tela, pede traços rápidos e definidos por conta do clima seco e quente do Cerrado. Porém, o trabalho de Selvo começa bem antes, na escolha da imagem a ser retratada na tela. Então, esse processo de criação, ele varia muito. Então, como eu disse, eu tenho um banco muito grande de imagens, então eu vou olhando uma por uma. Eu já tento ver como é que vai ser o quadro. Normalmente essas figuras que você vê, às vezes a roupa não é essa, o fundo não é esse, os adereços não são esses. Às vezes eu pego só a figura e começo a trabalhar. E cada figura ela tem um trabalho diferente. Às vezes eu gasto 5 horas, às vezes 6 horas, às vezes menos. Como a gente vive aqui hoje, esse clima privilegiado, quente e seco, né? E eu trabalho com a tinta acrílica. Então seca muito rápido, então tem que ser muito rápido, né? E nesses trabalhos especificamente eu estou usando agora, comecei a trabalhar com um pincel, que é o pincel de maquiagem, que eu achei que assim é um produto que tem uma qualidade muito boa e é mais barato que o nosso pincel de arte mesmo, né? E os resultados são fantásticos, então é pincel de blush, é pincel de sobrancelha, de contorno dos olhos, e sai isso aí. A história do desenho começa basicamente com a história do homem. Antigamente, os homens primitivos deixavam gravadas pinturas rupestres nas paredes como forma de se comunicar antes da existência da escrita. Os desenhos ainda têm esse papel, mas se constituem numa das modalidades com técnicas bem variadas na história das artes. Veja um pouco dessa evolução com a designer e desenhista Eliana Tiné.
designer é natural de Santos, em São Paulo. O acervo pessoal de Eliana Tiné é, no mínimo, belíssimo. O papel permite várias possibilidades de criação. A utilização do lápis 6B, desses comuns, e uma folha em branco se transformam com criatividade em obra de arte. Difícil acreditar que esse desenho foi feito a lápis e à mão livre. 2 parafusos em terceira dimensão. Para poder desenhar, você não só tem que ter noção de profundidade, que lembra um pouco, os estudos de perspectiva, mas também tem que saber colocar onde é claro, que é a luz, e onde realmente é escuro, porque ali não chegou a luz. Essas 3 coisas juntos, jogo de luz e a perspectiva, aproxima e dá uma ilusão para quem está olhando o desenho que aquilo é real, que na verdade o papel é um plano, então ele é bidimensional. Mas quem olha o desenho pensa que ele é 3D, tridimensional. Tem outras técnicas também. Eliana Tiné utiliza o giz pastel. Faz criações de surpreender a qualquer um. Com a técnica em nanquim, há composições que existem a mesma habilidade e concentração. Eliana Tiné se tornou professora e ensina diversas técnicas. Tem o preparatório para arquitetura, design e artes, porque eu atendo não só Goiânia, mas também Goiás, mas também o Brasil inteiro. Então tem alunos que prestam em outros estados também. E tem a parte diversificada de desenho em geral, que entra no aprendizado do zero e vai até o final, que seria corpo humano e animais. E o pessoal de ilustração, que entra já para um lado mais profissional. Tem o pessoal que está já na faculdade e que precisa de um auxílio, acompanhamento universitário. E tem aquele que já formou, que precisa também de uma ajuda para poder ter o contato com o cliente e aprimorar o seu trabalho. E mais, não aprender a desenhar faz parte do processo. Certa de que atua na área onde deveria e com exatidão, isso está no gestual leve da desenhista. Nenhum vento ajuda a quem não sabe para que ponto se deve velejar, afinal. A frase estampa uma de suas criações em aquarela. Assim é o desenho, um desafio para o aluno e uma satisfação impossível de dimensionar para quem ensina depois de ver o resultado da turma. E aprender é a possibilidade de errar. Permita-se errar no papel. Quando chegar no final da aula, já mostro para ele o resultado que ele teve numa aula só. Então, ver o brilho nos olhos do aluno que ele aprendeu, para mim, vale qualquer coisa. Fico muito feliz de ver o aluno ter aquele brilho no olhar. Nossa, eu consegui desenhar. A minha satisfação maior mesmo profissional é essa. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Vamos prestigiar agora o trabalho de um artista que aproveita material jogado no lixo para produzir obras de arte. Até um CD velho que poderia ser descartado pode se transformar em peças para ornamentar um ambiente. Isso você confere nas mãos de Silvio de Oliveira. Ele transformou a própria casa no Jardim Guanabara, em Goiânia, num ateliê. A fachada da casa que o próprio Silvio fez já chama a atenção pela irreverência e criatividade. Dentro são encontrados luminárias, quadros, esculturas, mas tudo isso é feito de um jeito bem diferente. A matéria-prima dos objetos confeccionados aqui é geralmente encontrada no lixo. CDs velhos, aros de bicicletas, filtros de ar, papéis, plásticos, entre outros materiais que são descartados todos os dias, viram obras de arte e, de quebra, contribuem para o meio ambiente. A reciclagem, o material, isso não é lixo não, certo? É ouro na mão de quem sabe trabalhar. Silvio faz das fibras das mangueiras a moldura do quadro. O filtro de ar de veículo vira o abajur. Há 20 anos trabalhando com a arte sustentável, o artista investiu recentemente nos CDs. Depois de cortados e moldados, viram peças das luminárias. Também servem para cromar partes das telas. A habilidade de tornar o que não tem mais serventia aos olhos dos outros em obra de arte é convertida em sustento para a família. Os objetos são vendidos para quem apoia e gosta da ideia.
Ele iniciou carreira musical com viola clássica, estudando música erudita. Mas Jefferson Leite descobriu com o tempo que não era bem essa sua praia, não. Bem essa sua sina de jeito nenhum. Era muito mais. Eu lhe dou a explicação com todo amor e dedicação e a rabeca na mão. Jefferson toca, dá visibilidade de Goiás ao Brasil e anima quem está no salão. Gaitista, violista, poeta, cordelista, rabequeiro. Com tantos predicados na formação, Jefferson Leite é o rei da alegria e da animação. Com a rabeca e acompanhado de músicos no palco, o som emitido pelo instrumento não deixa ninguém indiferente. Os acordes parecem um lamento, mas rabeca é magia, alegria e encantamento. Esse timbre do instrumento é um negócio meio ancestral, as pessoas se identificam e do nada se emocionam. A rabeca essa rusticidade dela cativa. E Jefferson Leite, de onde veio o achado e as influências para tocar e mexer com o povo pelo Brasil e em nosso estado? Eu escuto muita música africana, mas quando eu comecei com a rabeca, o Antônio Nóbrega é uma super referência. Ele também teve uma formação com música erudita, como eu, e certamente é referência para muitos dos rabequeiros. Questionado pelo respaldo do público, esse moço é modesto e categórico. Em tom de simplicidade, veio a resposta. Tudo parece novidade. É tudo muita novidade. Assim, as pessoas gostam de forró. Forró é uma unanimidade. No Brasil inteiro, todo mundo gosta de forró.